Eterno Deus e soberano Pai, o Todo-Poderoso, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que uma vez mais nos encontramos, ó Pai, em Tua casa, para juntos nós ouvir a Tua santa palavra. Senhor Deus, nos colocamos humildemente em Tua poderosa e majestosa presença, para rogar-te, Senhor Deus, a sua misericórdia, a favor aqui de cada irmão e também dos demais que estão através da internet. Possa o Teu Espírito Santo, ó Pai Celestial, alcançar a cada necessitado nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, me coloco em Tuas mãos e peço e rogo a Ti, Senhor Deus, que o Senhor faça de mim um instrumento usado nas Suas mãos, a favor de cada irmão nesta noite, a favor, Senhor Deus, daqueles que estão necessitados, Senhor Deus, e de todos os demais que amam ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Pai Celestial, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu te rogo e também te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito muitas coisas grandiosas para com cada um de nós, porque, Senhor Deus, se não fosse as Suas misericórdias, se não fosse a Sua graça, Senhor, se não fosse o Seu grande amor para conosco, nós não estaríamos aqui com saúde, com força e coragem para prosseguir. Mas é a Tua misericórdia, é a Tua graça, é o Teu poder sobre cada um de nós, é que nos faz, Senhor Deus, cada dia mais triunfante. Oh Deus, a Ti, oh Deus, nós damos glória e honra e louvor, porque o Senhor merece toda a glória e toda a honra, porque digno é o Senhor de receber toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus, que já foi anunciado, Hebreus 10, 9, a partir do versículo 24 até o 28. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Grande Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor Deus, por este momento, e peço as Suas bênçãos, Senhor, a leitura da Sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. O Senhor prometeu estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos, disse Jesus, em meu nome, ali se farei presente no meio deles. O Senhor Jesus Cristo, Ele cumpre as Suas promessas. E nós temos esta certeza e convicção que Deus está conosco. E mais do que isto, Deus está em nós, porque essa é a promessa dEle. Eu não me considero um pregador, meus irmãos, eu sou um cooperador, né? Como, né, nós somos
todos cooperadores do Evangelho. Isso é maravilhoso. Quando nós temos amor, né, nas coisas de Deus. Porque tudo que nós formos fazermos, principalmente quando se trata das coisas espirituais, tem que ter em nossos corações amor, dedicação. E quando você tem amor, você tem dedicação, você ama as coisas de Deus, você não vê dificuldade. Isso é um prazer para nós. É um prazer, é um privilégio, é graça, é misericórdia de Deus. Aqui o profeta de Deus, ele na mensagem titulada Olhe, é um título de uma mensagem que foi pregada pelo profeta em 28 de abril de 1963. Eu creio que toda a igreja tem essa literatura. Nós necessitamos de ler a mensagem e também ouvir, né? Porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, né? Bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que lê as profecias que estão escritas neste livro, na Bíblia, porque o tempo está próximo. Então, são duas coisas principais se queremos ser abençoados, porque os bem-aventurados são os abençoados, isso significa os bem-aventurados. Quando nós lemos a palavra e ouvimos a palavra e também oramos e obedecemos, nós somos bem-aventurados. Mas aqui o mensageiro de Deus, ele diz assim: agora, todos estão observando algo hoje em dia. Todo mundo está observando algo e esperando que algo aconteça. Sabemos que o mundo está constantemente observando os céus, o radar e as telas que temos ao redor do mundo, cada nação, para a sua própria defesa, tem um olho mágico, algo do tipo, procurando para encontrar algo para aparecer nessa tela, como um míssil atômico ou algo assim. Eles têm algo lá para enviar como a resposta a isso. Todos estão atentos. A companhia Ford está procurando fazer um Ford melhor. A Chevrolet está procurando fazer uma Chevrolet melhor. E cada cidade procurando fazer uma cidade maior, melhor do que a outra. A nação busca mais território para poder se espalhar. A igreja, apenas igreja, está procurando por mais membros. As igrejas, sistemas denominacionais, principalmente, eles estão sempre procurando por mais membros, porque a visão deles, na maioria, é dinheiro, né? Quanto mais membro, mais dinheiro, porque cada pessoa representa dinheiro. É a visão deles, desses espíritos que opera nesta era. Mas o profeta de Deus, ele diz: mas a noiva de Cristo está atenta à vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos estamos observando. Depende no que a voz está tentando fazer. Você mantém a atenção. Alguns estão dizendo: olhe isto. E se for uma igreja dizendo que queremos muito mais este ano, membros, está bem. Desde que seja para o Senhor Jesus Cristo, né?
desde que a intenção seja ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, então isso agrada a Deus. Mas, contrário a isto, aí seria um espírito que não agrada a Deus. Porque qualquer coisa que nós fazemos, ou se falamos, se não tiver um propósito, uma intenção, um objetivo e um motivo correto, não estará agradando a Deus. Mas a voz que estou tentando lhe dizer esta noite é como o escritor desta epístola, cremos ser Paulo, o apóstolo, que está dizendo: aguardando a vinda de Jesus Cristo pela segunda vez, procurando por Ele. Para fazer isso, você precisa ver algo antes de poder dizer a alguém para olhar o que você está vendo. Noé, o profeta de Deus, teve uma experiência disso. E ele, pela fé, viu que vinha um dilúvio, uma grande chuva que ia cobrir a terra e levar lavar a terra, a rededicação a Deus. A imundície do mundo que as pessoas tinham naquele ajuntamento em que estavam naquele dia, tudo tinha que ser lavado para começar de novo. Então, o profeta está dizendo, né, nos tempos passados, antigos, do profeta Noé, o pecado tinha chegado a um grau tão elevado que aquilo cheirou mal nas narinas de Deus. E Deus, a misericórdia de Deus, ela tem limite para aqueles que desobedecem. Bem entendido. Para os que desobedecem a Deus, para os que são incrédulos, a misericórdia de Deus, ela chegará a um limite. Caso contrário, se não tivesse limite, Deus não teria destruído o mundo com água na primeira destruição. A misericórdia de Deus, ela não tem limite para aqueles que o temem, para aqueles que temem ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz: a misericórdia do Senhor é de geração a geração sobre aqueles que o temem. Mas para aqueles que não temem a Deus, um dia a misericórdia de Deus se esgotará. Então, porque nós ouvimos muito sobre Deus é amor. Não, e é verdade. Todo mundo prega isso, que Deus é amor. Qualquer denominação que você for, você vai ouvir que Deus é amor. Mas eles esquecem que Deus é justiça também. Deus é justo. Não há um verdadeiro amor sem uma justiça acompanhada com aquilo, sem ser justo. Porque muitos misturam, né, o amor de Deus com o amor humano, e é totalmente diferente. Muitas vezes o amor humano, ele não age com justiça. O amor humano, muitas das vezes, é injusto, mas o amor de Deus é justo. A diferença está aí, e muita diferença. Então, acabei de terminar uma série de serviços nos últimos 7 selos, diz o profeta, descobrindo, neste 6º selo, que há uma grande interrupção na natureza. A lua, as estrelas, a terra arrotam, a igreja é purificada. A igreja, observe que o profeta está dizendo a igreja, não a noiva.
A igreja passa pela grande tribulação, a noiva sobe antes. Diz o profeta, eu creio que os irmãos têm conhecimento nas mensagens, principalmente nas mensagens dos 7 selos. Israel é purificado durante o tempo da grande tribulação, e tudo é purificado sobre aquele 7º selo, para que o milênio possa começar. Tem que haver uma purificação primeiro. Tem que haver. Até em nós. Tem que haver uma purificação no nosso interior para que Deus possa habitar em nós. Deus não habita em vaso sujo. Por isso que se faz necessário passarmos pelos processos. Justificação, santificação, para que assim possamos ser batizados com o Espírito Santo. E muitas das vezes nós corremos, irmão, o risco de ficarmos estacionados em um desses 2 degraus. Uns ficam estacionados na justificação, outros na santificação. E corremos um perigo, porque uma pessoa, um crente, que às vezes a pessoa é justificada e santificada, ele é um crente, ele crê. Mas se ele não alcança o batismo do Espírito Santo, mesmo vivendo uma vida de santidade, aquele vaso, que é aquela pessoa, está correndo risco, está em perigo, porque a casa ela está varrida, está santificada, está adornada, mas está vazia. E há muitos espíritos malignos que ficam vagando por aí, procurando alguém para entrar. E se ele vê aquela casa vazia, aqueles espíritos entram. Porque uma pessoa sem o batismo do Espírito Santo, ele está desprovido, ele está desarmado. Então, é necessário que nós alcancemos, se é que não temos alcançado, o batismo do Espírito Santo. Porque os apóstolos, aonde eles chegavam, eles diziam: recebeste vós o Espírito Santo? Porque eles viam a necessidade dos irmãos serem batizados com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, isto é muito importante. É mais do que tudo. Porque sem o batismo do Espírito Santo, a pessoa não está pronta para o arrebatamento, ela não está preparada para o arrebatamento. Ao ponto que o profeta chega a dizer na mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, nem todos os nascidos de novo subirão no rapto. Os irmãos podem ler lá. Porque às vezes a pessoa nasceu de novo, mas não cresceu. Ele não cresceu, ele não alcançou a estatura completa de Cristo. Ele ficou atrofiado. Não existe pessoas no natural que é atrofiado de crescimento? No natural. Por isso que nós vemos aí, às vezes, os anãs, os nanicos pequenininhos. Então, às vezes aquilo é hereditário, às vezes é falta de uma alimentação correta. E também no espiritual é assim. O apóstolo Paulo não chamou a igreja de Corinto lá de meninos carnais. Por quê? Porque eles eram crentes atrofiados de crescimento. Eles não cresceram espiritualmente. O apóstolo Paulo chegou e disse: com leite vos criei, não com manjares, porque não podia e nem tampouco ainda podeis, porque sois carnais. Porque havendo entre vós invejas, dissensões, contendas, porfias e tudo aquilo que é carnalidade, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens?
Se o irmão for ler a carta de Efésios, era totalmente diferente. Eram cristãos que eram crescidos, eram homens e mulheres, irmãs, irmãos, que eram espirituais. Porque eles tinham alcançado a terceira etapa da graça, o batismo do Espírito Santo, e eram cristãos diligentes, porque há muitos crentes negligentes nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, são negligentes. E ser negligente corre o risco de ficar para trás. E é isso que a igreja hoje, e o que eu quero apontar para você, que precisamos de uma purificação. A igreja está precisando de uma purificação. Antes que qualquer coisa possa vir de Deus, tem que haver uma purificação. E quando olhamos e vemos as coisas como estão agora, sob as condições atuais, existindo do jeito que estão, podemos ver que algo deve acontecer antes que Deus possa continuar seu programa. Uma purificação. Muitos de nós, eu digo, pode olhar para trás para ver. Muitos estão precisando de ser purificados no fogo de Deus. O fogo de Deus, irmão, ele consome. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Ele não consome nós, mas consome o mundanismo. Consome a velha mulher, o velho homem, e nos faz uma nova criatura. O profeta diz aqui, eu tenho uma fita, é um filme que foi filmado em Jerusalém, onde estávamos perguntando aos judeus, quando eles estavam voltando do Irã e de muitos lugares, alguns anos atrás, cerca de 5 anos atrás, quando o profeta estava pregando essa mensagem, em 63, levando os seus entes queridos em suas costas e tirando-os de aviões, navios e assim por diante. Voltando, fizeram-lhe a pergunta, vocês estão voltando para a terra natal para morrer? Eles disseram, viemos para ver o Messias. Quando você vê Israel, aquela árvore brotando suas folhas, é um grande estandarte. O tempo está próximo, quando Israel se torna uma nação. E ela é uma nação hoje. Desde 1948, né? Então, o tempo está bem próximo. Vemos coisas acontecendo que para o mundo é simplesmente tão invisível. Para eles como foi nos dias de Noé, mas para nós que esperamos a Cristo pela segunda vez, é um sinal de que Ele logo virá. Vemos algo se preparando para acontecer e depende de onde você está olhando. Agora, Noé sabia pela palavra de Deus que viria um dilúvio. Pela fé ele viu, ele sabia que isto aconteceria porque a palavra de Deus o prometeu. Agora, o próprio Noé, pela fé, viu que a palavra de Deus disse, mas o mundo não pode ver, porque não foi possível provar cientificamente que havia água no céu. Mas Noé, o profeta de Deus, sabia que estava lá, porque Deus assim o disse.
Esta é a igreja, a noiva, a chamada para fora. Hoje, sabe que a vinda do Senhor está próxima. Independente de quanto o homem avançou e assim por diante, e conseguir dividir um átomo e enviando uma mensagem de radar para a lua, isso não significa nada para o crente, apenas um sinal de que a vinda do Senhor está próxima. Vemos nações quebrando e as nações vindo, desmoronando, e o mundo desmoronando, e o movimento da igreja desmoronando, tudo está desmoronando, tudo está caído aos pedaços. Então somos ensinados que recebemos um reino que não pode ser abalado. Mas quando estas coisas começam a acontecer, a igreja se une cada vez mais. A igreja de Deus, ela está se unindo. Unindo no quê? Numa só fé, num só Senhor, num só batismo. Em um só propósito. Está se unindo. Pela palavra de Deus. É um grande dia o que estamos vivendo. Todo mundo está de olho em alguma coisa. Você pode estar pensando hoje em chegar em casa para jantar. Pode haver um piquenique à tarde, para o qual você levará sua família. Pode haver outra coisa na próxima semana, que você está esperando a visita de um vizinho ou de algum amigo. Mas todo mundo está de olho em alguma coisa. Alguma coisa está te atraindo, alguma coisa está nos atraindo. Ou Deus atrai o nosso olhar para Ele, para a sua palavra, ou o mundo vai nos atrair. E como um grupo de crentes hoje reunidos, queremos fixar nossos pensamentos, nossos princípios e coisas sobre a vinda do Senhor. A expectativa, irmão, da noiva de Cristo é a vinda do Senhor, é o arrebatamento. O arrebatamento, alguns teólogos, alguns mestres bíblicos dizem que a noiva, a igreja noiva, sobe depois da grande tribulação. Isso é os teólogos e os mestres bíblicos que diz. Mas pela revelação que Deus tem nos dado, através da mensagem, a noiva de Cristo sobe antes. É antes. A igreja fica aí para a grande tribulação, a igreja, mas a noiva não. A noiva sobe antes. Agora, o mais importante, não é nós saber que a igreja sobe antes da grande tribulação. É importante, mas o mais importante é nós estarmos prontos, preparados para estar no arrebatamento. Porque tem muitos que sabem e não vão estar lá. É lamentável, mas é a verdade. Porque muitos não estão com os seus olhos fixados na vinda do Senhor. Porque enquanto, meus irmãos, tiver esse falatório aí, esse comentário, Jesus está voltando, não acontece nada, pelas Escrituras, porque o Senhor Jesus Cristo vai vir numa hora que ninguém esteja pensando. Muitos
estarão totalmente distraídos. Somente os eleitos de Deus, as eleitas de Deus, a noiva de Cristo, não será pego de surpresa, mas os demais serão pegos de surpresa, a ponto que o arrebatamento vai acontecer e eles vão continuar pregando sobre o arrebatamento. Eles só vão perceber, diz o profeta, que o arrebatamento aconteceu depois que eles veem o juízo de Deus começar a cair. Quando a natureza sofrer uma mudança, porque vai haver uma mudança na natureza. Então, meus amados irmãos, aguardando a Cristo, nós estamos aguardando a Cristo, o qual aparecerá a segunda vez, sem pecado, para a salvação, aos que acreditam e estão esperando que Ele venha. Deus aqui, o escritor está nos convidando para ver isto e olhar para isto. O escritor diz aqui que nós esperamos por Cristo, pela segunda vez, para vê-lo como Ele é. Amém? Glória a Deus. E agora sabemos que a palavra é Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Portanto, é para a palavra que olhamos, pois esta é a expressão do que Deus é. E quando Deus veio em Cristo, Ele era a expressão do que Deus era. E o que quer que Ele tenha sido, Ele sempre permanece, porque Ele é eterno e não pode mudar. O homem muda, a igreja muda, os tempos mudam, tudo muda, mas Deus permanece o mesmo. Oxalá se todos mudassem para melhor. Mas o que acontece muitas das vezes é que muitos mudam para pior, né? Não é o que acontece? A Bíblia não diz isso? A igreja de Coríntio, ali havia muitos que estavam se ajuntando, se não para melhor, se não para pior, depende do nosso comportamento, da nossa conduta, da nossa dedicação, do nosso amor pelas coisas de Deus. Mas a palavra de Deus diz, né? Mas de vós, ó amados irmãos, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Que esperança nos dá. Que Deus não tenha deixado sem um verdadeiro testemunho, ou um verdadeiro testemunho nos dias de confusão em que vivemos hoje. No entanto, certamente somos um povo privilegiados, se apenas olharmos para o verdadeiro testemunho que temos, a palavra. Veja, porque esta é a revelação completa de Deus sobre Jesus Cristo. Nada pode ser acrescentado ou tirado dela, porque é a revelação de Jesus Cristo. Nada pode ser acrescentado e nem tirado, e nem torcido. Nós vivemos num dia glorioso. Para a noiva de Cristo é glorioso, mas para aqueles que estão em confusão, é o pior dia que pode existir, é a pior era, para aqueles que não estão com seus olhos fixados no Senhor Jesus Cristo.
Deus nunca deixou seu povo sem uma verdadeira testemunha. Deus vai julgar o mundo por Jesus Cristo. E se Jesus Cristo é a palavra, então Deus julga a igreja ou o mundo pela palavra, pois Ele é a palavra. Há um julgamento vindo. O pecador sabe disso. Até mesmo os pecadores, as pessoas que vivem uma vida mundana, no pecado, na orgia, nos seus credos religiosos, nas suas falsas religiões, eles sabem que há um julgamento vindo. Muitas pessoas, quando você fala de igreja, elas têm uma ideia em comum. O mundo, quando eles passam pela igreja, digo, o corpo de Cristo reunido, eles pensam nas nossas mulheres com cabelos longos e crespos, com vestidos pretos e tudo, e pensam nos homens de dedos longos, vestidos com roupas pretas, e sempre os condenando, no bom sentido da palavra. Isso é verdade, porque a igreja é um povo peculiar, um povo chamado para fora. E a razão pela qual parece dessa forma, para aquele homem que quer julgar a igreja nessa condição, é porque a igreja está sempre apontando um dedo condenatório para tudo o que ele pensa ser bom. E se é pecador, pensa que o pecado é bom. Os prazeres da vida, como viver no mundo. E quando a igreja se levanta e condena aquela coisa, ela parece ser um animal hediondo para eles. Mas se ele apenas souber, é a única maneira de Deus trazer a salvação, isto mesmo, expressando a palavra de Deus pelos lábios de seus servos. É a única maneira. Você vê a necessidade que tem da pregação do Evangelho. Diz o profeta que é a única maneira de Deus trazer a salvação. É expressando a palavra de Deus pelos lábios de seus servos. O profeta de Deus diz assim, Deus poderia ter escolhido para pregar o Evangelho pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo vento, pela natureza. Mas Ele escolheu homens para pregar o Evangelho. E é daí que virá a voz de Deus. A voz de Deus está nos servos de Deus, que Deus predestinou, chamou e ordenou. E você pode julgar a voz de acordo com a palavra que ela expressa. Então você pode ver que tipo de voz você está ouvindo. Se for contrário à palavra, não dê ouvido. Se é a palavra de Deus, então Deus tem o dever de apoiar aquela palavra e vindicá-la e torná-la verdade. Porque Ele prometeu fazê-lo. Então estamos vivendo em um grande dia. Estas palavras de Cristo expressam. A palavra de Deus, ela está sendo expressadas através de lábios humanos, de homens, dos servos de Deus. Até mesmo o nosso testemunho é uma pregação. Quando nós vivemos uma vida digna do Evangelho, aonde nós vivemos, aonde nós negociamos, aonde nós trabalhamos e assim por diante, a nossa maneira de ser, de se conduzir, o nosso comportamento, a nossa maneira de falar, a maneira de vestir, nós estamos pregando, muitas das vezes, uma pregação sem
sem uma voz expressada, mas o nosso testemunho é uma voz silenciosa. Agora, Deus, Ele tem levantado homens para pregar o Evangelho. Quando Ele veio ao mundo, Ele era a palavra, Ele mesmo. Ele não precisava escrever nenhum livro. Ele nunca escreveu um livro, o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele era a palavra. O Senhor Jesus Cristo, ele era o Deus profeta. Ele era o profeta por excelência. O irmão pode observar que os profetas, quando eles vinham trazer o assim diz o Senhor, uma profecia, eles diziam, assim diz o Senhor. Não era? Pode ver nas Escrituras, assim diz o Senhor. Porque era o Senhor que estava falando através deles. Mas quando Jesus Cristo esteve aqui, na forma de um homem, no seu ministério, do Filho do Homem, Ele nunca disse assim diz o Senhor. Ele falava diretamente, porque Ele era a palavra. Porque Ele era o próprio Deus, a própria palavra de Deus encarnada nele. Então, quando Ele veio ao mundo, Ele era a palavra, Ele mesmo. Ele não precisava escrever nenhum livro. Ele nunca escreveu um livro, porque Ele era a palavra. Ele não precisava escrever sobre nada, porque era sobre Ele que os outros escreveriam. Ele era a palavra, portanto, Ele não escreveu nada de próprio punho. Ele era a própria palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, Ele ainda permanece a palavra. O Senhor Jesus Cristo, Ele permanece esta mesma palavra. Ele disse aos judeus um dia, Ele disse, quem pode me acusar de pecado? O Senhor Jesus Cristo disse para os judeus, aqueles líderes religiosos, quem de vós pode me acusar de pecado? Aonde? Qual escritura vocês podem me dizer que eu não cumpri? Aonde eu falhei? E eles não puderam. Não tinha como. Agora, quem pode me acusar de pecado? O Senhor Jesus Cristo desafiou. Foi uma pergunta desafiadora para aqueles religiosos. Pecado é incredulidade. Quem pode apontar o dedo para mim e dizer que não cumpri todas as palavras que foram escritas sobre mim? O Senhor Jesus Cristo disse. Ele disse aos judeus um dia essas coisas. Não seria uma coisa gloriosa nesta noite, meus irmãos e irmãs, se a igreja do Deus vivo pudesse levantar e dizer, quem pode me acusar de pecado? Seria uma coisa gloriosa. Cada dom que Deus prometeu na Bíblia, tudo que Ele prometeu que seria feito, está operando bem entre nós hoje. Isso não é uma coisa maravilhosa? Quem pode? Os pensamentos denominacionais desapareceriam totalmente da existência, quando pudéssemos ver Deus falando por si mesmo. Tantas pessoas olhando diferente, ninguém quer morrer, ninguém quer se perder. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Todos querem estar na presença de Deus, todos querem. Eu quero, e creio que todos nós queremos. Glória a Deus. Você quer? Todo mundo quer. Mas não estamos dispostos a vir da maneira que Deus providenciou para que viéssemos. Entende? Esta é a diferença. Todo mundo quer.
Ninguém quer ir para o inferno. Você pode perguntar para qualquer pessoa. Ele pode estar mergulhado na lama, no pecado, e rolando para lá e para cá. Você quer ir para o inferno? Eu não. Ninguém quer. Mas a vida que as pessoas estão vivendo mostra. Mas se a gente aponta o caminho verdadeiro, mostra o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, muitos não querem, rejeitam. Então, como podemos chegar no caminho certo se estamos no caminho errado? E o caminho certo é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, eu creio que já estamos chegando ao final. Eu creio que já foi o suficiente para nós nessa noite. E nós vamos orar e agradecer a Deus, Santo Deus e Pai, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, pela mensagem que nós temos ouvido nesta noite. Possa o Teu Espírito Santo concretizar, realizar aquilo que for necessário, Senhor, nos corações de cada irmão e de cada irmã, de cada ouvinte que estão através da internet. O Teu Espírito Santo, ó Deus, possa alcançar a todos, segundo a necessidade de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, irmão. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glória a Deus. Aleluia. Glorifiquemos o nosso Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.